Olá, geminianos, sejam muito bem-vindos para a leitura de vocês de outubro. Espero que vocês estejam bem tranquilos na medida do possível. Gente, quero aproveitar para poder fazer um agradecimento aí. No mês passado a gente teve um grande número de visualizações e muito dessas visualizações também se devem a vocês, então eu agradeço de coração para quem marcou consulta comigo, para quem se inscreveu no canal, assim, isso é muito importante para mim. Eu realmente fico muito feliz em ver esse crescimento e eu espero aí atingir as expectativas de vocês, de estar ajudando da melhor forma possível. Então, mais uma vez eu agradeço. Bom, vou falar alguns recados iniciais, tá? Para quem tiver interesse ainda em consultas particulares, eu ainda estou fazendo. Não estou fazendo mais aquela promoção que eu tinha falado para vocês, né? De 30 minutos por R$ 30. Mas nesse mês de outubro eu vou estar com uma nova promoção. Então, quem quiser, tiver interesse, é só ver aqui na descrição do vídeo. Tá tudo por lá, valores, como que vocês fazem para conseguir fazer a marcação. E se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem deixar nos comentários que eu sempre respondo vocês, tá bom? Uma outra coisa é o seguinte, muita gente vem pedindo para eu embaralhar as cartas na medida que eu for fazendo vídeo, só que o meu tempo de câmera é muito curto, então eu vou pedir para vocês terem um pouco mais de paciência, porque eu tô dando preferência a mostrar as previsões para vocês, em vez de embaralhar as cartas, tá? Mas espero aí que, na medida do possível, nos próximos vídeos a gente acabe mostrando e vocês vejam. Bom, é isso, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, para as cartas de regência do mês de vocês. Então, nós temos aqui o As de Ouros e nós temos o 3 de Espadas. Bom, cartas um tanto antagônicas, né? O As de Ouros geralmente pode apontar, às vezes, uma expectativa, né? Algum tipo de promessa que possa ser desfeito, tá? Porque aqui são promessas sólidas, às vezes que envolvem dinheiro, podem até envolver relacionamento amoroso, mas relacionamento amoroso mais sério. Só que o 3 de espadas é o coração ferido, né? Então é o coração partido, é a traição. Então, às vezes, alguma coisa que vocês têm como muito certo, que vai acontecer, alguém prometeu para vocês, possivelmente não se realize, principalmente se isso tiver envolvendo aí alguma promessa, às vezes um dinheiro para entrar, um relacionamento, às vezes que vocês estão oficializando aqui no caso, e aí às vezes vocês descobrem alguma coisa que acabam ficando chateados e magoados, tá? Não necessariamente é uma coisa sem solução, porque o As de Ouros é uma carta muito positiva, mas pode ser que às vezes vocês estejam vendo a verdade das coisas, né? Porque o As de Ouros é a verdade também, tá? É uma carta que também fala sobre isso. Mas o que acontece? Vai depender muito da capacidade de vocês de regeneração. Cuidado com a confiança, com quem vocês entregam, para quem vocês entregam a confiança de vocês, porque às vezes vocês podem se desapontar feio, sabe? Às vezes defender alguém e aí depois vocês verem que são vocês que estão sendo apunhalados pelas costas. Então tomem cuidado. Geminiano é muito bom, assim, como bom signo de ar, vocês são muito bons em conseguir olhar os dois lados, né? Então, em vez de vocês se comprometerem, às vezes a melhor coisa que vocês podem fazer é ficarem imparciais. Então, parece que quando vocês resolvem tomar alguma atitude, às vezes vocês são traídos por ela. Enfim, e cuidado também com o dinheiro, para vocês não perderem dinheiro aí nesse processo, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender melhor essas outras cartas aí que vão sair do mês e por que que essas duas saíram, né? 5 de ouros, o Sol, 6 de copas, Rei de paus e 6 de ouros. Bom, o que acontece aqui? Talvez alguns de vocês comecem o mês se sentindo um pouco desvalorizados, às vezes perdendo dinheiro, tá? Perdendo dinheiro por excesso de confiança, ok? Em alguns casos é isso. Mais uma vez, temos duas cartas antagônicas. Aqui é a confiança, é a verdade, é o brilho, é o ego. Enquanto essa carta aqui é o vitimismo, é a perda, é a desvalorização. Então, o que acontece? Às vezes vocês podem acabar perdendo alguma coisa pelo excesso de confiança, ou acharem que vocês estão vendo com muita clareza uma situação, ou para outros aqui pode acontecer o seguinte, até vocês perderem, mas vocês conseguirem ter otimismo para recuperar, tá? Então, perdendo dinheiro, mas, sabe, um dia de cada vez, um dia após o outro, né? E aí vocês tendo certeza que vocês vão conseguir recuperar o dinheiro que vocês perderam. Se vocês forem desvalorizados, desmoralizados principalmente, talvez aconteça alguma coisa que traga brilho, autenticidade, animação, otimismo para vocês. Então, enfim, são duas cartas antagônicas, mas
aqui é o Sol, né? E esse aqui mostra, essa carta mostra a Lua. Então, como eu falei, é um dia após o outro. Vocês vão estar aí vivendo, de repente, entrando no mês um pouco mais desanimados, às vezes se sentindo vítimas, tá? Outros de vocês, por favor, tomem sol, tá? Porque a questão de imunidade, tá? Às vezes pode ter uma fraqueza aí e o sol seja muito bom para trazer uma vitalidade para o corpo de vocês. E aí o que acontece? Às vezes a boa notícia, para quem começar o mês se sentindo desvalorizado ou passando por algum tipo de perda, às vezes a boa notícia é o retorno de alguma situação do passado, uma saudade. Às vezes uma pessoa que é muito importante para vocês chega trazendo um carinho, às vezes uma coisa que vocês nem estavam esperando, sabe? Alguém pode fazer um elogio para vocês também, que pode fazer muito bem para vocês, tá? Então, o Seis de Copas aqui é uma carta que pode mostrar uma admiração de uma pessoa por vocês, ou vocês tendo uma admiração por alguém, por uma pessoa do passado, onde vocês têm uma entrega, seja ela amorosa, romântica, ou pode ser até mesmo de uma própria amizade, tá? E aí, o que acontece? Às vezes, para alguns também, que estiverem passando por um período um pouco chato em relação a finanças, por exemplo, perda de dinheiro, perda de oportunidade de trabalho, às vezes uma proposta do passado retorna, ou alguém do passado de vocês realmente reaparece. Sabe aquela pessoa às vezes que fala, ah, vamos fazer tal coisa? Aí você fala, pô, vamos, não sei o que. Aí a pessoa, então beleza, eu vou entrar em contato com você e a gente vai falando depois. Aí de repente a pessoa nunca mais entra em contato, ou ela fala que está muito ocupada, não vai conseguir ver agora e tal. De repente esses tipos de pessoa vão aparecer na vida de vocês, tentando retomar alguma coisa que vocês tentaram acordar no passado. E aí a pessoa falando, cara, agora eu tô com tempo, pensei em você, vamos fazer agora. Então isso pode gerar algum tipo de negociação, tá? Aqui eu vejo principalmente para trabalho. Vocês negociando o valor, às vezes sendo chamados para um trabalho realmente, ou recebendo algum tipo de ajuda financeira. Enfim, às vezes uma pessoa se dispondo a ajudar, tá? Então pode acontecer esse cenário aqui para vocês. Bom, vamos lá, vamos ver mais cartas aqui para ver melhor esse cenário. 7 de paus. 4 de espadas. 7 de espadas. O carro. E nós temos 8 de ouros. Gêmeos, sinceramente, vocês estão se deixando impressionar e pressionar pela atitude não, pela opinião dos outros? Vocês estão se sentindo desmoralizados pela opinião dos outros? Porque a princípio é o que parece. Talvez algumas pessoas coloquem tanta pressão em vocês que vocês acabem se sentindo desmotivados, tá? Outros de vocês aqui podem estar lutando contra vocês mesmos, sabe? De um lado vocês podem estar se sentindo vítimas vulneráveis e outro lado de vocês está falando assim, não, não quero me sentir assim, tá? Mas de qualquer forma aqui pode apresentar algumas pessoas tentando mexer com os brios de vocês, ok? Bom, e aí o que acontece? Quando vocês conseguem chegar num equilíbrio, quando vocês conseguem ver as coisas com mais clareza, vocês relaxam, tá? Então, o que acontece? Às vezes, realmente pode ter algum tipo de provocação no mês de vocês, fazendo com que vocês saiam dessa coisa de se sentirem vítimas, de vocês se sentirem menosprezados, ou então, se vocês sentiram que vocês perderam alguma coisa, e aí, sei lá, de repente vocês não vão conseguir recuperar, se vocês sentirem, né, tiverem isso em mente, talvez alguém provoque vocês, dizendo, cara, você vai ficar nessa até quando, tá? E aí o que acontece? Às vezes essa pessoa, ela traz um momento de consciência para vocês, sabe? Mas o que acontece? Parece que esse momento de consciência não dura muito, tá? Porque vocês podem começar a entrar numa situação de autossabotagem, tá? Então, às vezes, vocês podem começar a ficar muito desconfiados, alguns de vocês aqui não acreditando nas oportunidades boas da vida, achando que vão levar uma lambada a qualquer hora. Se alguma coisa do passado retorna, aquela sensação boa de encantamento, de paz de espírito, de romance, às vezes começa a desaparecer, porque vocês começam a lembrar dos momentos ruins que vocês passaram, enfim, que às vezes possa envolver essa situação. Então, vocês começam a ficar meio que pisando em ovos em relação a alguma situação, seja ela amorosa, seja ela de trabalho, enfim. Mas o que acontece? Mesmo pisando em ovos, vocês dão prosseguimento. Vocês continuam o que vocês querem fazer, vocês querem chegar até o final, né? Então, vamos ver aonde isso vai dar.
Então, eu vejo aqui vocês tentando manter o equilíbrio na medida do possível, fugir dos problemas, fugir das coisas que aparecem na mente de vocês, para vocês conseguirem realmente ter algum tipo de conclusão. Aqui eu realmente vejo para muitos uma possibilidade de trabalho, de assinatura de contrato, enfim, de vocês receberem algum tipo de proposta, tá? Eu vejo mais voltado a trabalho aqui, mas não precisa ser necessariamente isso. Às vezes vocês podem resolver começar a trabalhar manualmente, artesanalmente com alguma coisa, tá? Ou pedir uma chance. Para alguns aqui também pode ser receber pedidos de desculpa, tá? Então, essas duas cartas no início podem fazer sentido também por esse lado. Mas o que acontece aqui? Para muitos aqui tem a ver com dinheiro, tá? Negociação ou renegociação também. Vamos ver lá. Para alguns pode ser compra de um automóvel, tá? De um carro. Então, vamos lá. 4 de paus. Rainha de copas. 6 de espadas. Pensei que tinha mais uma carta aqui. 9 de ouros. E, por fim, pajem de paus. Bom, gêmeos, o mês ele começa a ficar um pouquinho chato lá no meio, mas depois começa a melhorar de novo. O que acontece? Vocês vão encontrar pessoas que nem sempre vão ser a favor daquilo que vocês fazem, mas isso não é novidade para vocês, afinal de contas, vocês são gêmeos, né? Então muita gente fala bem do signo, muita gente fala mal do signo, sempre vai ter alguém para poder meter lá o bedelho e falar alguma coisa. Mas o que acontece? Muitos de vocês vão encontrar pessoas que de repente estejam criticando vocês, mas por outro lado, pessoas que vão estar ao lado de vocês. Isso vai ser importantíssimo, principalmente amigos. Vocês vão estar se sentindo acolhidos. Pode ser que uma pessoa, uma amiga principalmente, mas uma pessoa realmente consiga trazer para vocês calma, reflexão, o lado emocional, vocês conseguindo transbordar. Muitas vezes vocês podem se pegar nesse mês olhando para as pessoas que estão à volta de vocês, as pessoas que vocês gostam e admirando cada uma delas, tá? Então, sentindo esse transbordar de sentimentos. Às vezes uma pessoa no meio aí de amigos ou no meio do trabalho, eu acho que é mais amigos e trabalho, tá? Mas pode ser família também, vai despertar a atenção de vocês. Talvez vocês se sintam aí encantados com a beleza de alguém, com a calma, com a sutileza, com a clareza e às vezes com um certo equilíbrio ou até uma imparcialidade que essa pessoa pode mostrar, tá? Tipo, dela conseguir separar muito bem a emoção e razão, tá? Para outros de vocês pode simbolizar uma viagem aqui, um deslocamento, não só uma viagem tipo a grandes distâncias, mas pode simbolizar às vezes vocês saindo, indo para algum lugar para passar um tempo fora, para alguns para estudar, tá? Mas pode ser bem positivo. Talvez aqui vocês sintam uma necessidade de ficarem um pouco a sós, né? Tipo, vocês só. E relaxarem, sabe? Principalmente depois de um trabalho, de alguma coisa que levante exposição para vocês, ok? E outra coisa, eu vejo aqui vocês fazendo alguma atividade para poder acalmar não as expectativas, mas acalmar as inseguranças e ao mesmo tempo, tipo assim, achar que vocês vão ser passados para trás. Ou pode acontecer alguma coisa aqui que vai acalmar vocês, que vai fazer vocês se afastarem dessa desconfiança em relação a alguma coisa ou alguma pessoa, tá bom? Bom, o que eu vejo aqui? Às vezes vocês precisam ir para um lugar para poder se apresentar, realmente, mas eu vejo vocês causando boas impressões, então isso pode ser ótimo. Só que o que eu vejo aqui é o seguinte: por exemplo, se vocês tiverem que se apresentar em algum lugar, possivelmente vai ter algum tipo de imprevisto que vai vir até vocês e vocês vão ter que lidar com a situação. Então, de repente, vamos colocar lá, apresentação de TCC, beleza. Aí vocês estão se preparando para tudo aquilo e tal, de repente vocês estão se preparando para se apresentar 10h30 da manhã. Aí chegam para você e falam assim, olha, a gente vai antecipar a sua apresentação, vai ser 9 horas da manhã. Aí vocês começam a tremer todos, tá? Mas vocês estão preparados para isso, mas às vezes pode pintar uma insegurança aí, ok? Para outros aqui, o que eu vejo é o seguinte, às vezes vocês querem apressar alguma coisa para acabar com ela o mais rápido possível, tipo assim, ai, tô livre, ai, finalmente já me livrei dessa situação, tá? Mas não é negativo, eu só tô falando que às vezes vocês podem estar querendo acabar logo com uma pressão que vocês estão em cima de vocês, mas isso não é negativo, ok? Bom, o que eu vejo mais aqui, realmente alguns podem estar viajando para poder estudar, para poder fazer alguma coisa que faça bem a vocês,
tá? Realmente tem alguma proposta de trabalho vindo para muitos, assim, que eu vejo aqui. E pode ser bem positivo, trazer um ânimo, enfim, coisas assim, vocês podendo fazer parte de um time, de uma equipe. Mas lembrando o seguinte, às vezes esse time, essa equipe pode ter pessoas muito bacanas, mas também ter pessoas muito cabeça dura. Então não adianta vocês baterem de frente com essas pessoas. Vocês têm que ou escutar o que elas têm a dizer. A forma mais estratégica de trazer essas pessoas para vocês é ouvir o que elas têm a dizer. E não falar e não debater, sabe? Porque pode ser que vocês sintam que é perda de tempo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de relacionamento aqui. Eu não vejo necessariamente o relacionamento se desenhando, tá? Eu vejo questões de passado retornando, ou vocês lembrando muito do passado, mas uma hora pode ser que o passado seja muito bom, uma hora o passado não é tão bom assim. E aí o que acontece? Talvez alguns de vocês estejam peitando mais essa coisa de ser solteiros, gostando até disso, sabe? Se priorizando mais, escolhendo melhor as parcerias que vocês têm. O que pode acontecer também para alguns aqui é que vocês vejam uma pessoa que é um pouco o oposto de vocês. Mas não é porque vocês estão solteiros e bem com isso que a outra pessoa não está bem de estar solteira. Não é isso. Mas a pessoa ela seja um pouco mais magnética enquanto vocês são um pouco mais livres, mais soltos. Sabe? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é basicamente isso. E aí o que acontece? Alguns de vocês também podem ter que resolver problemas de amigos. Tipo assim, sabe aquele momento que tem briguinhas entre amigos? Então vocês têm que resolver, ou amigos vão ter que resolver uma questão de vocês com alguém, tá? Mas eu vejo realmente alguém conseguindo colocar panos quentes, esclarecer uma situação, enfim. Mas eu vejo vocês muito tendo que se apresentar para alguém, falar com alguém, sabe? Apresentar o ponto de vista de vocês, mostrarem que vocês são únicos, o que pode ser bem positivo, tá? Porque eu vejo vocês ganhando espaço, sabe? As pessoas gostando daquilo que vocês têm para mostrar. Mas, enfim. Mas voltando ao relacionamento de novo, senão a gente sai do relacionamento. Porque eu não vejo aqui muito relacionamento, gente, sinceramente. Eu vejo aqui um flerte podendo acontecer, talvez um flerte com uma pessoa que more longe, tá? Ou que vocês não vejam com tanta frequência, mas é uma coisa que passa, tá? Não é uma coisa que fica muito, não, tá? Às vezes realmente mensagens pegando vocês de surpresa, mas mensagens boas, não negativas. Para quem está dentro de um relacionamento aqui, bom, tem que tomar cuidado às vezes com amigos ou pessoas próximas ao casal, porque pode ter algum tipo de interferência, tá, no relacionamento. E aí vocês briguem por conta de amigos, briguem por conta de família, alguma coisa assim. Mas eu vejo vocês conseguindo resolver. Porém, pode ser que tenha alguém aqui que não queira muito dar o braço a torcer, mas sente falta, mas não quer. Fica um certo joguinho, tá? Vamos ser bem sinceros. Mas eu vejo vocês muito focados, novamente, o mês passado falou a mesma coisa. Eu vejo vocês muito focados aqui na questão vocês. A imagem que vocês querem passar para alguém, sabe? Uma certa imponência, que as pessoas acreditem no que vocês têm a dizer. Pode ser isso também. Pessoas que às vezes vocês tiveram um relacionamento lá no passado, podem não acreditar mais no que vocês estão falando hoje. E aí vocês vão ter a oportunidade de mostrar, olha, eu mudei, sabe? Então, eu vejo alguns casos disso aqui. Mas pode ser que vocês tenham que ter paciência, porque a confiança ela precisa ser construída, tá? Então, enfim, sejam vocês que magoaram alguém ou vocês foram magoados, talvez uma pessoa que esteja se empenhando muito para mostrar, eu mudei, eu sou uma nova pessoa, eu quero correr atrás do tempo perdido e eu tô aqui pro que der e vier, tá? Então, realmente isso aqui pode acontecer. Então, gente, no mais, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que dizer. De trabalho, eu acho que a gente já falou bastante. Porque é uma visão geral, tá? Como eu falei, não vejo assuntos aqui, eu vejo uma coisa geral e psicológica de vocês. Mas, enfim, qualquer dúvida vocês já sabem, né? Vocês colocam lá nos comentários. Mas, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar, de indicar. Vocês sabem disso tudo. E não se esqueçam também dos recados iniciais do vídeo, tá bom? Agora a gente se vê em novembro. Tchau!